Olá, pessoal, deu certo? Ok, o som agora? Oi, oi, oi. Estão me ouvindo? Vou só tirar aqui. Agora vocês vão me dizendo, deu? Beleza, gente. Ok, maravilha. Olha só, já estamos enchendo a nossa sala. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, na verdade, o nosso segundo encontro aí do nosso Terapia Capilar em Foco. Nome perfeito, né, minha gente? Afinal de contas, a terapia capilar tem sido realmente um foco aí para os profissionais da área da beleza, os profissionais cabeleireiros, entre outros, tá? E o nosso projeto Terapia Capilar em Foco, que é um projeto do MPro Academy, que é a academia de ensino, academia de cursos da Maison Visage, tem por objetivo que a gente faça toda semana, todas as quintas-feiras, uma reunião, um encontro muito gostoso aqui no Instagram da Maison para falarmos sobre os assuntos envolvidos à terapia capilar. E para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento. Então, eu fico muito feliz. Quem participou da aula passada, já coloca aí que participou, já vi que uma ali colocou presente, né? Vamos começar a fazer lista de presença, né, gente? Toda quinta faço a chamada antes do curso. Então, se você participou aí do nosso encontro que aconteceu semana passada, que foi uma introdução à terapia capilar, e se hoje você está aqui de novo, coloca aí pra gente saber, tá bom? Também, olha só quanta gente aí batendo cartão, né? Maravilha, gente. Fico imensamente feliz em tê-los novamente aqui. Então, vamos lá. Quem gostou, quem participou na outra semana, está aqui de novo, é porque gostaram, né? Então, seguimos aí com os nossos conteúdos e clica na setinha, clica no aviãozinho, encaminha aí para outros profissionais que você deseja que eles conheçam, que eles participem desse mundo da terapia, tá? Então, façam aí esse esforcinho de encaminhar para pelo menos 5 dos seus colegas de trabalho, dos seus profissionais que trabalham com você. Olha, gente, esses encontros aqui são sensacionais para você reunir equipe, tá? Você que trabalha aí com equipe de salão de beleza, esse encontro aqui é para recepcionista do salão, é para auxiliar de cabeleireiro assistir, tá? É para todos que trabalham no seu espaço. Por quê? Porque todo mundo precisa sempre falar a mesma língua. Sua equipe, ela precisa ser treinada em cima do que você trabalha. Então, todo mundo que faz parte da sua equipe precisa sim ser treinado. E terapia capilar, ressalto mais uma vez, é conteúdo base. Então, todos precisam aí participar. Joia, gente? Então, vamos lá. Vamos hoje organizar aqui a nossa live. Eu estou hoje sem assistente de palco, tô só eu e a câmera. Então, muitas vezes, quando eu for me direcionar para o quadro, eu vou aproximar um pouquinho mais do celular. E nós vamos fazer 1 hora de bate-papo, 1h10 de bate-papo aí. E em seguida eu vou abrir 20 minutos para a gente responder algumas perguntas, ok? E quem não me segue, favor, correr lá no meu perfil e segue lá. Daia Carneiro, coloquei aqui para vocês. Só um minutinho. Depois eu coloco aqui o meu Instagram para vocês, mas é Daia com 2A, _Carneiro. Joia, gente? E o assunto de hoje é um assunto importantíssimo de saúde pública, realmente saúde, gente. Por quê? Quando falamos de terapia capilar, nós falamos de saúde, nós falamos de beleza, mas nós também falamos da saúde que envolve o nosso paciente. Precisamos entender que somos responsáveis pela qualidade dos fios, pela beleza dos fios, em transformar, mas também somos responsáveis em trabalhar com as patologias, com as problemáticas capilares.
E é com o objetivo da gente inserir vocês, da gente inserir lá no seu espaço a terapia capilar, como um serviço de saúde que a gente está fazendo todas as quintas, às 20 horas, esse conteúdo. E hoje eu começo um conteúdo, eu amo todos os conteúdos da terapia, tá? Se vocês me falarem assim, Dai, qual que você gosta mais, eu amo a terapia, então eu não direciono nada. Mas um dos conteúdos que eu acho sensacionais e para mim é o princípio de tudo, é sobre os processos inflamatórios, tá? Então hoje nós vamos falar de processos inflamatórios, o que são esses processos, as patologias inflamatórias, quais são os cuidados que eu tenho que ter diante de um couro cabeludo inflamado e quais são as condutas que eu vou aplicar no meu dia a dia, no meu salão de beleza, na minha barbearia, no meu espaço, tá? Então, fiquem até o final do vídeo porque vai rolar protocolo por aqui, tá? Vou mostrar para vocês um dos protocolos que nós aplicamos, olha só que bondosa que eu tô hoje, 2 protocolos de calmia para vocês já começarem a aplicar, ok? Então vamos lá. Terapia em Foco, já vão marcando a gente aí, marca a Mason, me marca também, pra gente ir chamando mais gente para entrar para esse mundo, tá? E hoje então, o nosso segundo encontro. Eu amo essa frase aqui, ó. Um novo terapia capilar em foco, um novo conceito em atendimento, porque o seu atendimento vai mudar a partir do momento que você começar a aplicar a terapia capilar. O seu posicionamento vai mudar, a sua fala vai mudar, o seu cliente vai perceber isso e vai se encantar, porque a gente se torna profissionais ricos em conteúdos, a gente se torna profissionais que se importam com os nossos pacientes, então isso é transformador, tá? Processo inflamatório. Esse é um conteúdo que eu trouxe então para vocês hoje. Nós vamos disponibilizar uma apostila digital para vocês, só vamos verificar bem certo de que forma vamos estar disponibilizando, mas eu faço questão de vocês terem em mãos um conteúdo para que vocês tenham esse suporte, tá? Então, processo inflamatório. Eu preciso entender que quando eu falo de inflamação, eu falo de um tecido, eu falo de uma região doente, não é? Quando a gente está sem inflamação, você é um indivíduo saudável. Quando você está inflamado, você tem algum fator, algo que está em desequilíbrio no seu corpo que está inflamando. Quando a gente fala de couro cabeludo inflamado, significa que esse couro cabeludo está doente, tá? E ele é um couro cabeludo que ele não consegue mais realizar as suas funções de forma correta. Qual é a função do folículo piloso, a função ali do sistema capilar? Folículo piloso, ele é uma estrutura, um mini órgão que ele produz cabelo, que ele produz pelos, tá? Se esse mini órgão está doente, lá dentro no processo de produção de pelos e cabelos vai ocorrer uma interferência, porque ele não está saudável. E um órgão que não está saudável não consegue se reproduzir de forma eficaz. Hoje, inclusive, depois eu vou postar lá uma imagem no Instagram mostrando isso, tá? E depois eu vou abordar esse assunto com vocês, que quando o nosso folículo piloso ele está inflamado, quando ele está doente, ele não consegue produzir nem queratina com qualidade, nem melanina de qualidade. Já vou puxar o assunto aqui agora, pensa comigo. Vocês já tiveram, daí vai me respondendo sim aqui, quem já teve esse caso. Clientes que após o Covid, que após a dengue ou HN1, alguma patologia que ela adoeceu, teve um estado inflamatório muito grande, uma infecção muito forte, vocês já perceberam que o cabelo da cliente ele cresce e ele acaba formando uma faixa branca não, mas mais clara no cabelo? Já tiveram esse caso? Que o cabelo da cliente cresceu e você percebe que formou uma faixa mais clara de cabelo e de repente ele volta a pigmentar novamente. Já encontraram esse caso aí no seu salão? Vai colocando aqui pra mim, Simone sim, o espaço da Nani sim, tá? O que acontece, gente?
Esse cabelo mais claro significa que aquele processo de Covid, aquele processo da dengue, aquele processo inflamatório que adoeceu o indivíduo, que causou uma infecção, uma inflamação em todo o corpo dele, atingiu também o folículo piloso. A gente viu na aula anterior, no primeiro encontro, que o nosso bulbo capilar, pelo bulbo capilar chega a corrente sanguínea. Então, quando um indivíduo tem uma patologia como a dengue, como o Covid, algo muito acentuado, esse processo inflamatório chega lá no bulbo capilar e inflama o folículo. E lembra que nós falamos de uma estrutura lá no folículo, nós temos o bulbo, então quando o indivíduo está inflamado, a inflamação também inflama o folículo piloso. E a gente falou que lá no folículo piloso a gente tem uma estrutura chamada de matriz germinativa. A gente tem na matriz germinativa as células tronco, que são as células mãe, que se reproduzem formando cabelo. Elas formam queratina e melanina. Queratina é a proteína, a fibra, e a melanina é a cor. Quando o indivíduo está doente, que ele teve um processo de dengue, que ele teve um Covid, que ele teve algo que inflamou ele, a inflamação também acomete o folículo. E lá na reprodução de queratina e melanina, a gente vai ter uma deficiência dessa reprodução, porque ele está um folículo doente. E aí, isso manifesta-se como? Como uma mecha de cabelo mais fina e mais clara, tá? Decorrente da inflamação do folículo piloso. E isso mostra que um folículo doente, um folículo inflamado, um indivíduo doente inflamado, ele é um indivíduo que ele tem baixa produção de queratina e baixa produção de melanina lá no processo da matriz germinativa, lá dentro do folículo. Por isso que quando ele sai para fora, ele sai com menos pigmento e ele sai com menos quantidade com menos espessura, ele fica um fio mais fino. Percebem que depois de 3, 4 meses, o cabelo vai crescendo e vai normalizando? E aí fica só aquela faixa, que foi a faixa em que, quando o indivíduo estava doente, o folículo dele também teve alteração na produção. Olha que interessante, gente. Então, isso é muito comum, não é? E a gente precisa entender, então, que um folículo inflamado, ele é um folículo doente. Ele vai produzir um fio mais fino, ele vai produzir um fio menos pigmentado, e a gente tem que entender, então, que eu preciso cuidar desse folículo, tá? Que eu preciso desinflamar esse folículo, porque muita gente, como eu falei, tenta resolver o problema depois que o cabelo tá aqui fora. Não, aqui fora eu só vou nutrir, hidratar, dar beleza, mas se eu quero melhorar a qualidade capilar é lá de dentro, tá? E aí a gente começa a entender a importância. Dai, quais são as patologias que trazem inflamação? Gente, assim, de cada 10 clientes que sentam na sua cadeira, se você for avaliar, 8 tem alguma patologia e junto com ela a inflamação, tá? A inflamação, ela é uma das patologias mais comuns, né? Um dos sintomas, na verdade, nenhuma patologia, mas é o sintoma mais comum que a gente encontra relacionado aos problemas capilares. Tá? Por quê? Porque várias patologias podem gerar inflamação. Por exemplo, uma queda capilar, quando ela está muito acentuada, quando essa queda capilar está muito evidente, ela tende a fazer uma distrofia no bulbo. Essa distrofia é uma alteração e esse bulbo, ele acaba fazendo o quê? Ficando doente, ficando inflamado, tá? Então, quando a gente tem quedas muito intensas, a gente pode ter junto com a queda o sintoma de inflamação, né? A inflamação. A dermatite seborreica, ela é uma infecção causada por proliferação de fungo que vai infeccionar a região do folículo, gerando uma inflamação. A psoríase, ela é uma patologia inflamatória, é uma doença autoimune, onde as células de defesa atacam nossa pele e inflamam ela. O que mais?
Vamos pensar aqui, alopecia androgenética, alopecia areata, tem fundo inflamatório. Resumidamente, a maior parte das patologias capilares trazem com ela um fundo inflamatório. E eu sempre preciso entender o seguinte, eu preciso sempre melhorar primeiro a inflamação. Depois eu vou para parte de crescimento, depois eu me preocupo em crescer cabelo, depois eu me preocupo em fazer estímulos. Primeiro, cliente sentou na sua cadeira, tem inflamação? Precisa tratar essa inflamação. É sinal de que o folículo está doente. Um folículo doente não produz pelo de qualidade, nem cor, nem textura de qualidade. Melhora a inflamação e a maior parte dos problemas se resolve, tá? Por isso que o protocolo anti-inflamatório, os 2 protocolos que eu vou passar aqui anti-inflamatório para vocês, gente, tinham que ser de uso obrigatório. Não se faz coloração em couro cabeludo inflamado, não se faz progressivo em couro cabeludo inflamado, não se faz esfoliação, não se faz nada além de acalmar, tá? Então a gente precisa entender essa questão. E eu vejo muita gente que fala assim, ó, né, faz lá coloração, aí reclama, fala que o produto que usou deu alergia, mas às vezes o profissional já fez a coloração em cima de um couro cabeludo inflamado, doente, é claro que ele vai sensibilizar, tá? Então por isso que vocês, quando chega um cliente para colorir um cabelo, fazer uma progressiva, olha o couro cabeludo, tá inflamado? Protocolo de calmia, obrigatório, tá? E aí você vai ter uma menor chance de ter problemas após esse procedimento, tá? Então é algo para vocês terem no dia a dia. Quando eu falo de processos inflamatórios, a gente fala de processos, então, aonde a pele fica avermelhada. Dai, o que é um sinal de inflamação? Como que eu identifico uma inflamação? Todo couro cabeludo que apresentar-se na coloração avermelhada, mas não é de vasinhos sanguíneos, é toda a cor dele vermelha. Vocês estão vendo aí na imagem? Essa coloração que se estende entre um folículo e outro e toda a pele entre um folículo e outro está vermelha, já é um sinal de inflamação. Todo o processo inflamatório, ele tem aumento da temperatura. Se a gente pegar um termômetro e colocar na região, a temperatura que está avermelhada, ela vai fazer o quê? Ela vai mostrar-se mais alterada. Então, inflamação apresenta-se hiperemia, hiperemia é vermelhidão. Num processo inflamatório, a gente tem aumento de temperatura, tá? Num processo inflamatório, a gente tem muito prurido, tá? O que é o prurido? O prurido, ele é a coceira. E num processo inflamatório, geralmente a gente tem descamação associada, tá? Então a gente tem essas problemáticas todas. Então o cliente, quando tem inflamação, ele relata para você coceira, dor, sensibilidade, você vai olhar, a região tá toda vermelha. E aí concordam comigo que tem como, isso aqui são imagens de couro cabeludo, tem como, gente, eu aplicar um procedimento de química de progressiva em cima de um couro cabeludo desse? Se você faz isso, por favor, não faça mais a partir de hoje, tá? Então, você precisa entender. Primeiro, desinflama. Depois, a gente faz procedimentos de embelezamento. E quantos clientes seus chegam assim? Olha só, uma descamação super vermelha, esbranquiçada. Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue perceber o quê? Que a característica principal de um processo inflamatório é a hiperemia, é aquele couro cabeludo vermelho. As imagens que eu mostrei antes é de uma tricoscopia, mas aqui a olho nu eu já vejo que está vermelho, tá? Então é aquela pele mais rosada, mais avermelhada, geralmente por cima dela tem descamação, prurido e alteração de temperatura, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, não me recordo, desculpem, tá? Se eu já mostrei essa imagem, mas essa imagem de um processo inflamatório de uma alopecia cicatricial, né? Então a gente tem que entender que existem várias fases também
do processo inflamatório, tá? Tem bebê chorando, né? Saiu um chorinho aqui, mas já passou. Então, quando a gente fala do processo inflamatório, a gente tem várias, como que eu posso dizer para vocês, vários estágios. A gente tem um processo inflamatório mais ameno, que às vezes com uma ou duas sessões a gente normaliza. A gente tem um processo inflamatório mais intermediário, que às vezes ele necessita de mais aplicações. E a gente tem um processo inflamatório extremamente agravante, que em casos como esse, eu não consigo só com protocolo tópico melhorar tudo. Muitas vezes eu preciso encaminhar esse paciente para um médico tricologista, um dermatologista tricologista, tá? Então a gente consegue em alguns casos sim melhorar, mas eu preciso sempre identificar qual é o grau de inflamação, leve, moderado ou severo. Diante de casos moderados e persistentes ou casos severos, a gente encaminha para um profissional dermatologista tricologista, que trabalha com cabelo, tá? Isso é muito importante. São poucos os profissionais, mas é de extrema importância direcionar para um profissional que entenda de cabelo, tá? Daí, quais são as patologias que trazem com ela a parte de inflamação? Então, como eu falei, basicamente todas as patologias são inflamatórias, tá? Mas a gente tem algumas que manifestam uma inflamação mais moderada. Quando a gente fala das principais patologias que trazem inflamação, nós temos aí a dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma condição muito comum no nosso dia a dia e ela geralmente, né, o principal indivíduo que predispõe ela é o indivíduo que ele tem cabelo oleoso, tá? Então, a oleosidade a gente chama de seborreia. Ela é uma patologia extremamente comum no nosso dia a dia. Pessoas queixando-se que lava o cabelo de manhã, à tarde tem que lavar de novo, ele tá sempre com aquele brilho, tá sempre com aquele aspecto mais pesado, tá? Então, a seborreia é o excesso de sebo produzido lá pela glândula sebácea lá dentro, que vem para fora. Deposita-se esse sebo no couro cabeludo com a função de proteção, de nutrição, e esse mesmo sebo se espalha pelo fio. Ai, que feio falar sebo, Dai, né? Mas é sebo, não tem o que falar, né? Mas a gente não fala para o cliente sebo, né? Mas os glândulas sebáceas, ela produz sebo, mas a gente traduz aí como uma oleosidade fisiológica, uma oleosidade mais natural, né? Soa melhor aos ouvidos do cliente, né? Então, a gente tem esse sebo, essa sebosidade sendo produzida para lubrificar o couro cabeludo, para hidratar, e ele vai se espalhando pelo fio. Porém, a gente sabe que em todo o nosso corpo, em tudo no nosso couro cabeludo, lá dentro do nosso folículo, a gente tem uma microbiota, né? O que são a microbiota? Quem lembra da aula anterior? Vírus, bactérias, fungos, ácaros que habitam o nosso corpo, tá? Igual eu falei pra vocês, se a gente tivesse uma maquininha para se avaliar como a gente é realmente, a gente ia ver muitos micro-organismos vivos, né? São elementos vivos que habitam o nosso corpo em forma de nos defender, tá? Então a nossa microbiota, ela é viva, então se é algo vivo, elas precisam, né? Os ácaros, as bactérias, os fungos precisam comer. E do que eles gostam? Tá? Eles gostam muito, quem mora, os micro-organismos que habitam o nosso couro cabeludo e lá dentro do nosso folículo piloso, eles já moram ali, já habitam essa região porque eles gostam de óleo, tá? Então, se eles são vivos, eles precisam comer. E o que eles gostam de comer? Eles gostam de oleosidade, eles gostam de resíduo de pele, eles gostam de sujidade, eles gostam de resíduo de produto cosmético, eles gostam de suor, eles gostam de tudo que está em excesso. Então, quando eu começo a acumular esses excessos, principalmente a parte da gordura lá na estrutura, tanto do folículo quanto no couro cabeludo, o que acontece? Ocorre, né, o que o Estúdio Xavier colocou aqui,
uma proliferação da microbiota, tá? Vou direcionar vocês aqui para o quadro, porque eu sou o seguinte, gente, me tire tudo, mas não me tire o quadro, tá? Eu sou movida a desenhos e quadros. Não desenho tão bem como vocês puderam perceber na aula anterior, mas eu me expresso, tá? Então vamos lá. Então, ó, pra quem não me segue, Daia Carneiro, tá? Então, coloca lá. Tá meio manquinho meu quadro? Pera aí. Vamos lá, gente. Deixa eu só mudar a página. Então, só pra gente entender um pouquinho mais sobre a dermatite. Então, eu tenho lá a minha pele, tá? O meu folículo piloso. E eu tenho a glândula sebácea, que produz sebo. É triste quando é live porque eu pergunto e eu mesmo tenho que responder, né? Porque eu não vejo vocês, mas por isso que é gostoso a parte do nosso presencial também, né? Então aqui, por onde sai um fio de cabelo, sai também óleo. Tá? E esse óleo é fonte alimentar, é o alimento para a nossa microbiota, tá? E quando a gente tem muito depósito desse óleo, quando a gente vai acumulando muito óleo, por onde sai óleo? Lembra que a gente falou na aula anterior também, lá na primeira aula? Quem não assistiu, gente, inclusive a aula tá lá disponível no Reels da Mason, tá lá no perfil, tá? Então vai lá, reassiste também, é bem interessante. Por onde sai um fio de cabelo, sai óleo e também sai pele. Deixa eu jogar pra cá, pele, tá? Então, por onde sai o fio de cabelo, sai óleo e sai pele. Toda vez que eu começo a acumular essa sujidade aqui na superfície, começa a ter uma alteração da microbiota. E o principal patógeno, o principal elemento encontrado na dermatite seborreica é um fungo que se chama Malacésia. Meu Deus. Césia. Fugiu agora escrito, peraí. Alguém escreve Malacésia, gente, me deu um branco agora. Césia, Furfur. Me corrija aí alguém. Que horror, esqueci como escrevia Malacésia. Gente, esse fungo, ele gosta muito de óleo. Então, quando eu começo a acumular óleo aqui na superfície, eu começo a aumentar a quantidade do Malacésia furfur, tá? E aí, o que acontece? Quando eu tenho acúmulo de óleo, deixa eu voltar aqui no slide com vocês. Só um pouquinho. Quando eu tenho lá o meu folículo, tenho acúmulo de óleo, tá? Muito óleo. Aumenta a proliferação do fungo, tá? Então, começa a proliferar fungo aqui, a principal Malacésia furfur. Mas também prolifera bactéria, proliferam os ácaros, tá? E eu começo a acumular, ó, Malacésia ali, ó. A Val colocou. E eu começo a acumular gordura aqui, ó, tá? Porque de tanto produzir, ela começa a acumular. Quando este fungo, ele entra em contato com a gordura que está sendo excessiva e acumulando com aquela sujeira, ele vai fazer o quê? Toda vez que existe aumento na proliferação de fungos, toda vez que tem proliferação fúngica, tá? Ele vai o quê? Ele vai invadir essa região, vai aumentar a sua quantidade, sua familiaridade ali, e eles têm o quê? Eles têm boca e garras. Então, eles vão alimentar-se dessa gordura excessiva, dessa sujeira, e isso vai gerando uma irritação na pele, porque eles aumentaram em quantidade e eles estão atacando para alimentar-se, tá? E quando eles começam a atacar a pele, ela começa a fazer o quê?
ela começa a proliferar células em forma de defesa, fazendo a descamação, tá? E ela começa a gerar muita coceira, prurito. E aí, toda essa questão de aumento de fungo, aumento de oleosidade, faz uma alteração da microbiota toda. Esse folículo piloso, ele vai ficar inflamado, tá? Então, a dermatite seborreica, ela é definida por um processo de inflamação do folículo piloso pelo acúmulo de óleo, pelo excesso de oleosidade, tá? Por isso que o indivíduo que mais predispõe à patologia da dermatite é o indivíduo que tem cabelo oleoso. E a oleosidade, gente, ela pode ser decorrente tanto constitucional da pessoa, a pessoa já nasceu com o cabelo com aquela característica oleosa, assim como as pessoas podem adquirir essa oleosidade no sentido de não utilizarem de um produto cosmético adequado, não higienizarem corretamente, frequentemente os cabelos, e aí vai acumulando óleo, vai acumulando as sujidades, tá? Então, a gente pode ter aí a dermatite seborreica em indivíduos por questão tanto de questão de higiene, produto que utiliza, quantidade de vezes e frequência que lava os cabelos, como lava os cabelos, tá? E tô vendo aqui que alguém me perguntou se a alimentação influencia. Sim, influencia, tá? A alimentação, toda a parte da nossa atividade física, o processo de o nosso descansar, o nosso dormir, medicação, tem vários fatores que influenciam aí a dermatite, tá? Então vamos lá. Resumidamente, dermatite seborreica, então o que é? Uma inflamação do folículo piloso causado pelo excesso de óleo. Então, tem o acúmulo de óleo lá dentro do folículo, os fungos, bactérias se proliferam, começam a atacar a minha pele. Esse ataque gera uma inflamação, um folículo doente, que vai alterar a questão da produção de cabelo. Alguém me perguntou aqui, pode cair cabelo da dermatite? Sim, pode, porque de tanto inflamar, diminui a produção e a qualidade e pode levar à fase de queda, tá? Vamos lá. Então, ela é um processo inflamatório pelo acúmulo de óleo. Pensa comigo, eu tenho dois problemas. Eu tenho inflamação e excesso de óleo. Qual que eu resolvo primeiro? Chega um cliente lá, o que é tudo esses balões, gente? Fui eu? Chega um cliente lá e ele tem inflamação, tá? Ele tem inflamação, né? Tem a dermatite seborreica, que tem inflamação e ela tem, junto com a inflamação, aumento, que é o excesso de óleo. Primeiro, eu trato a inflamação. Depois, eu entro com controle de oleosidade. Mas é possível, em alguns protocolos, a gente associar os dois, tá? Então, isso aí. Então, vamos lá. A dermatite seborreica, ela é uma condição que ela não altera só o couro cabeludo, ela não se manifesta só no couro cabeludo. Já vimos que ela tem predisposição em acometer áreas onde eu tenho maior produção de óleo. Onde que eu tenho mais oleosidade? Couro cabeludo, face, tá? Aqui o sulco nasogeniano. Vocês já perceberam quando vai fazer extração de comedões, né, na limpeza de pele? Essa é uma região que tem muitos comedões, que são os cravos, né? Porque aqui tem bastante glândula sebácea. Então, se ela é uma patologia inflamatória em decorrência do excesso de sebo, aonde que ela pode manifestar? Em áreas em que eu tenho mais glândula sebácea. Couro cabeludo é o top 1 que ela se manifesta. Sobrancelhas, sulco nasogeniano, tá? Que vem até aqui a região da boca. A região auricular aqui também, tá? E pode também manifestar-se em região aqui do tórax, joia? Então, ela é uma patologia que ela não é exclusiva do couro cabeludo. Ela tende a descer. Daí, e caspa? Caspa nós vamos falar numa outra aula, mas só para vocês entenderem. A caspa, ela é só no couro cabeludo. Se desceu a patologia, ou é dermatite ou é psoríase,
tá? Olha só, a gente já faz essa pergunta lá na anamnese para o cliente. Você apresenta essa descamação em outra região do corpo? Se o cliente fala que sim, você já descarta a caspa. E você pode ter aí a dermatite ou a psoríase. Não que eu não possa ter a caspa junto, mas entende que no rosto e em outras regiões do corpo não existe caspa. Existe ou dermatite ou a psoríase, tá? Travou? Voltou? Voltou aí, gente? Vamos lá? Voltou, gente? Só me dê um ok aqui que eu continuo. Travou? Voltou? Sim, beleza. Vamos lá. Gente, característica da dermatite seborreica. A dermatite seborreica, ela é muito comum, então, a inflamação e o excesso de óleo. Qual que vai ser a principal característica dela? Pele ou couro cabeludo vermelho, porque está inflamado, então se está inflamado fica vermelho. E sobre essa pele vermelha, a gente vai ter uma descamação amarela, tá? Então, uma das principais características dela é, você vai olhar, vai ver que tem a vermelhidão, que significa que está inflamado, ó, a hiperemia. Por cima, né, das regiões onde ela comete, vai ter uma placa mais grudada, mais aderente, não é uma placa que se solta, tá? Ela fica mais grudadinha no cabelo, mais grudada na pele e ela tem uma coloração amarela. Dermatite seborreica, tá? Daí, essa descamação amarela eu consigo ver a olho nu? Nem sempre, tá? Por isso a importância de ter um aparelho de tricoscópio. Já vou localizar o meu aqui para mostrar para vocês. O tricoscópio é aquele aparelhinho que você conecta no celular ou no notebook e você vai avaliar a saúde do couro cabeludo. No tricoscópio a gente vai conseguir visualizar se essa descamação é amarela ou se ela é uma descamação mais esbranquiçada. Se for amarela, dermatite. A dermatite, ela pode se manifestar em placas, tá? Como na imagem aqui, que ela forma uma crosta em todo o couro cabeludo, mas ela também pode manifestar-se em pontos. Tem cliente que ele tem muita oleosidade, você vai fazendo tricoscopia e você vê tipo uma caspinha amarela. Por que é amarela, Dai? Deixa eu puxar mais pra frente aqui. Vou ter que contratar um auxiliar, né, gente, na quinta pra ficar só mexendo essa câmera. Gente, por que fica amarelo? Quando vocês pegam uma banana ou vocês pegam uma maçã, vocês cortam no meio, deixam ela aberta. Quando ela entra em contato com o oxigênio, o que acontece? Fica preta, não é? Ela entra em contato com o oxigênio, essa substância, ela oxida, tá? Quando a gente tem a dermatite seborreica, a gente tem nosso sebo, a nossa gordurinha, ela é branca, tá? Se a gente for analisar ela é branca. Mas quando ela entra em contato com aquela, principalmente com os fungos, que os fungos se proliferam, eles oxidam a gordura. E eles deixam aquela gordura que antes era branca, amarela. E eles alteram o pH dessa gordura. Essa gordura ela se torna ácida. Vocês já experimentaram passar uma substância ácida na pele de vocês? Queima, arde, coça. Por isso que nosso cliente que ele tem dermatite, ele relata muito a coceira, muito prurido, porque aquela descamação que está grudada na pele, no cabelo dele, é muito ácida devido à ação do fungo que oxidou ela, tá? Então, a descamação amarela, joia? Aqui, um caso de uma aluna, Camila, né? Ela trouxe um caso clínico lá de Cianorte, ela participou num curso presencial e ela levou esse caso clínico onde a paciente tinha uma dermatite seborreica, fazia uso de um produto, né? Mas a gente não ficou sabendo o que era na época, bem certo. E a Cami fez o trabalho, né, de estar trabalhando a dermatite seborreica. Você pode olhar para a imagem e pensar assim, nossa, Dai, mas perdeu tudo isso de cabelo, né? O que foi feito? Gente, o que acontece? A dermatite seborreica, olha como estava grudado, né? Ela já é oleosa, ela já é uma patologia aderente, grudada no couro cabeludo.
Quando a gente pensa em um paciente que ele aplica um produto para controlar ela, ele tem que aplicar o produto e ele tem que lavar todo dia esse produto, senão ele vai acumulando cada vez mais. Sabe-se que a gente perde 100, 150 fios por dia, não é mesmo? Todos os dias a gente perde cabelo. E o que acontece? Esse couro cabeludo, ele precisa estar limpo para esse fio desprender. Neste caso aqui, como ela tinha dermatite, que já era mais grudada, como ela tinha aplicação de produto sobre a dermatite, esse cabelo ele ia se desprendendo, mas não ia caindo. E aí, quando foi feito o protocolo de atendimento, desprendeu, não é que caiu na terapia, não, ele se desprendeu do que estava aqui. E aí mostra que sim, né, que a dermatite seborreica pode levar a uma perca capilar, porque de tanto inflamar, ela acaba se desprendendo aí e acaba tendo a queda, tá? Aqui, gente, falei pra vocês no início, olha só, falei pra vocês no início ali sobre a questão, deixa eu aproximar a imagem aqui. Vocês estão vendo mais ou menos a imagem, gente? Depois a gente vai disponibilizar o material. A importância de a gente entender os graus de inflamação. Um grau leve, moderado e severo. Esse grau de inflamação aqui, eu tenho que entender que isso aqui eu já preciso de um acompanhamento, tá? Dermatológico. Aqui já tem que entrar com uma ação de corticoide, com ação anti-inflamatória, já tem que entrar muitas vezes com aplicação tópica, oral, e aí a gente vai fazendo também calmia, tá? Então a gente precisa entender essa questão. Existem procedimentos, existem patologias que cabe a gente tratar e a gente trata sozinho, acalma, melhora. Mas tem casos como este aqui, extremamente agravante, em que eu preciso encaminhar o paciente, tá? Vamos lá, quando a gente faz tricoscopia então dermatite, inflamação, seborreica causada pelo acúmulo de sebo, que faz proliferação de fungo e bactérias na região que inflama o folículo. Ela deixa o folículo inflamado vermelho e oxida a gordura, deixando uma gordura amarela e ácida, gerando muito prurido. Geralmente a descamação não é aquela descamação solta, é bem grudadinha, até difícil de remover, porque ela é mais oleosa. E na tricoscopia, o que a gente vai avaliar? A gente vai ver que esse indivíduo ele vai ter, a gente vai fazer tricoscopia, vai ter a pele vermelha e a crosta amarela, dermatite seborreica, tá? E ela pode acometer aí sobrancelhas e barba. E o protocolo que eu vou passar para vocês aqui pode ser aplicado tanto na sobrancelha quanto na barba também. A única coisa é que a gente muda o shampoo, a gente não vai lavar o rosto com shampoo, nós vamos utilizar do sabonete anti-acne da Olia, que ele é um sabonete anti-inflamatório potente, muito bom para dermatite, tá? Já vou localizar aqui também ele e trago para vocês, tá? Gente, ok, dermatite, agora ficar de olho lá no clientinho de vocês, tá? Vamos lá. Vamos falar então sobre psoríase. Psoríase, gente, olha que interessante. Psoríase, ela é o top 1 de queixas dentro das consultórios dermatológicos, tá? Então, estão gostando, gente? Tô vendo aqui muito boa aula, top essa aula, maravilha. Eu fico imensamente feliz de estar disparando esse conteúdo para o universo, literalmente, né? Para mim, quanto mais vocês aprenderem, quanto mais a gente se unir nesse trabalho lindo da terapia, a gente mais vai crescer profissionalmente. E olha, tem muita gente esperando o nosso atendimento. O nosso olhar mais clínico, o nosso olhar mais amplo. Não só beleza, embelezamento, mas conhecer das problemáticas, tá? Antes de terminar a aula aqui, depois eu quero contar um relato aqui para vocês. Sobre um caso, obrigada gente, obrigada, fico muito feliz. Psoríase capilar, olha só, a psoríase capilar, ela é a patologia número 1 dentro dos consultórios dermatológicos, tá? Tem aí no ranking, a psoríase, temos em segundo lugar, a alopecia areata, tá? Que é aquela perca capilar em placas, não sei de onde tá vindo esses balões, gente do céu. É aquela perca capilar de cabelo que cai o cabelo em placas, tá?
E depois vem as alopécias. Mas a psoríase está assim, ó, no ranking das patologias mais comuns. E no nosso salão de beleza também, tá? Não sei dizer assim se existia a psoríase ou se ela já existia, né, e a gente achava que era caspa, ou se realmente agora ela se intensificou com as questões emocionais, tá? Então, antigamente, geralmente tinha uma descamação, a gente achava que descamação era tudo caspa, né? E aí, hoje a gente sabe que não, nem tudo que descama é caspa. Tem a caspa, mas nós temos a dermatite, nós temos a psoríase, nós temos a desidratação do couro cabeludo, tá? Então, a gente tem várias outras patologias descamativas, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, dermatite era causada pelo excesso de óleo, uma inflamação pelo excesso de óleo. A psoríase, ela é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o corpo, né, ele sofre um ataque do nosso sistema imunológico. As doenças autoimunes, gente, elas estão muito em alta, principalmente pós-Covid, porque o Covid foi uma das patologias, foi uma das doenças que mais impactou no caráter imunológico, tanto que muitas pessoas ainda não conseguiram recuperar a sua imunidade, não é? Se você pegou Covid, você deve perceber. Eu aqui em casa tenho uma bebê que pegou Covid e o pulmãozinho dela lascou, né? Qualquer resfriadinho, pneumonia, bronquiolite, aí vai, tá? Então, a gente tem que entender o quê? Que hoje a gente vive uma instabilidade imunológica. O que é o nosso sistema imunológico? O nosso sistema imunológico, ele é responsável em nos defender. Ele faz parte do nosso sistema de defesa. Nós temos a pele que nos defende. Quando um agente patógeno tenta entrar, a pele barra, mas quando ele consegue entrar, ele entra via mucosa, por exemplo, nariz, mas as mucosas, a boca, o nariz também são barreira, mas ainda existe aquele agente que ele consegue passar, pele, mucosa e entrar no nosso corpo e entrar lá na corrente sanguínea. Quando esse agente patógeno agressor chega na corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico age em defesa. Ele vai lá para combater ele, tá? Então, o nosso sistema imunológico, ele nos defende do ataque de agentes patógenos, que são bactérias, vírus, ácaros, que tentam entrar para nos atacar. Porém, a gente tem, muitas vezes, uma irregularidade nesse funcionamento do sistema imunológico. Ele pode ser hiperativo ou ele pode ser hipoativo. Hiperativo, ele sai atacando tanto o agente patógeno quanto qualquer outra célula saudável até mesmo. Então, um sistema imunológico que muito acelerado, ele tende a causar ataque e agressões até em você mesmo, tá? Em células saudáveis que nem teriam que ser atacadas. E quando ele está hipo, que ele está muito baixo, ele também não funciona bem. E ele acaba também atacando o nosso tecido. Então, as doenças autoimunes, elas não têm cura. Auto vem de automático. Automaticamente, as células de defesa atacam o nosso corpo. A gente não sabe dia, horário, nem porquê, nem pra quê. Por isso que elas não têm cura. Elas são um ataque incontrolável. O que a gente consegue fazer é controlar as patologias autoimunes, tá? Então, quando eu falo de uma patologia autoimune, ela não tem cura, ela tem controle. Uma vez que ela desencadeou, que ela apareceu no indivíduo, ela pode ter ao longo da vida dele vários episódios dela, tá? Então, por exemplo, a psoríase, eu tenho psoríase capilar, que eu descobri há um tempo atrás, na época nem sabia o que era. O meu cabeleireiro foi fazer mecha, tirou uma foto e falou: meu Deus, olha como que tá aqui atrás, né? Porque como eu não vejo, eu só sentia que coçava e descamava, coçava e descamava. E aí, quando eu vi a foto, não sabia o que era, pensei: nossa, o que aconteceu, né? Hoje eu sei, então, né? Hoje não, mas fiquei, depois que entrei pro mundo da terapia aí, então, que é uma psoríase. Foi desencadeada após um período de estresse. E hoje ela permanece controlada através dos produtos. Mas sempre que tem uma alteração emocional, uma alteração, não é só emoção de estresse, mas cansaço, noites mal dormidas, a própria alimentação, ela intensifica,
tá? Então eu não sei que ela não tem cura, mas eu vou controlando. O que que é controlar? Deixar assintomático. A psoríase coça, descama, sangra. Se eu controlo, eu tiro esses sintomas. Ela vai ficar ali, mas não vai coçar, não vai descamar, não vai irritar, entendeu? Então a gente consegue com a terapia fazer esse controle, joia? Mas é importante entender que ela não tem controle. Então, o nosso sistema imunológico, ele ataca as nossas células lá da camada basal, da camada de epiderme. Quando um tecido é atacado, ele responde como? Isso vocês têm que ter na ponta da língua. Quando um tecido, ele sofre ataque, quando ele está inflamado, ele reproduz células em forma de defesa. E essa reprodução acelerada de células para se defender acaba fazendo as descamações. Por isso que toda descamação que eu vejo, ela não é normal. Ela é um sinal de defesa do teu corpo sobre um ataque, tá? Então não é uma descamaçãozinha, não é uma coisinha, é um sinal de defesa. Se está descamando e se você está vendo, está defendendo de algum ataque, tá? E na psoríase, a gente tem o quê? A psoríase, a gente tem uma pele extremamente vermelha, tá? Então, inflamação de monte aqui, ela é muito inflamatória. Ela é tão inflamatória, gente, que olha só, que como ela tem muita inflamação, é uma patologia muito inflamatória, ela tem muito prurido. Quanto mais inflamação, mais coceira. A gente vai lá e coça com a unha. E aí, ao coçar com a unha, ela abre esses orvalhos sanguíneos, tá? E ela geralmente coçou, abriu, ela sangra. Aí vai formando aquela sangramento aí, você coça com a unha é suja, contamina a região. Aí forma aquelas lesões, tá? Então ela é um aspecto bem vermelho, bem inflamatório. E quando você vai fazer tricoscopia dela, ela é uma patologia muito seca e ela tem uma descamação diferente da dermatite. Na dermatite eu tenho uma descamação amarela. Na psoríase eu tenho uma descamação branca prateada. Anotem isso, tá? Na psoríase, branca prateada, na dermatite, a descamação amarelada, porque às vezes tu só vai diferenciar uma da outra na tricoscopia, tá? Então vamos lá. E olha só que interessante, gente, devido a esse ataque, o que que acontece? As nossas células, como que eu tiro os comentários, Dai? Não sei. Suporte, quem está aí para me dar um suporte técnico. Quando a gente fala quando a gente fala da psoríase, olha que interessante. A gente tem um processo de renovação das nossas células que eles ocorrem a cada 28 a 30 dias. Sai pele lá de baixo e sobe para a superfície, tá? Então, por exemplo, assim, a cada 28, 30 dias, a cada 40 dias, sai pele lá da epiderme. Vou clicar aqui. Saiu, gente? Diminui um pouco os comentários, né? Tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala da pele, a nossa pele, ela vai lá no sentido de renovação celular, ela se renova a cada 28, 30 dias, tá? Então, de 28 a 30 dias, sai pele de baixo e sobe. A psoríase, falamos agora aqui que a psoríase é quando a gente tem um ataque das nossas células, do nosso sistema imunológico, né? E quando a gente sofre esse ataque, as células se renovam rapidamente em forma de defesa. E olha que interessante, na psoríase, ao invés de ter um processo de renovação que demora 28, 30 dias, de 3 a 5 dias está subindo pele. Por isso que quando eu falo da psoríase, ela tem essa característica aqui, ó, extremamente seca, tá? Ela tem uma característica esfarelenta, ela solta, né, a descamação com muita facilidade. Por quê? Porque ela tem um excesso de renovação celular. Cada 3 a 5 dias sobe pele, cada 3 a 5 dias sobe pele. Uma pele imatura, uma pele que só tá subindo, né? Sem ser alinhada, Então, por isso que ela é muito descamativa. Então, ela solta aquela descamação, às vezes tu mexe na haste do cabelo, já solta, tá? E ela é muito seca. Por isso que dermatite seborreica, psoríase, além da gente tratar com produto anti-inflamatório, eu também preciso hidratar o couro cabeludo.
Hidratar o couro cabeludo? Sim, couro cabeludo é pele. Se eu raspar o cabelo, eu tenho embaixo dela pele. E essa pele, assim como a pele do rosto, a pele do corpo, tem que ser hidratada. Anotem, a psoríase ela é uma patologia seca. Eu vou usar um shampoo sempre anti-inflamatório. O shampoo Nutrição Vegetal é perfeito para quem tem psoríase. Dai, por quanto tempo ele vai usar? A vida inteira, porque a psoríase não tem cura, ela tem controle. E ele vai controlar com o shampoo de nutrição vegetal e ele precisa utilizar um hidratante nesse couro cabeludo. Qual é o hidratante de couro cabeludo? A linha do Lebem, tanto a linha Nutrition quanto o Repair do Lebem. O condicionador é para o couro cabeludo, tá? Então, de home care para o meu cliente, shampoo anti-inflamatório, vida toda, tá? E ele vai hidratar esse couro cabeludo, tô olhando aqui para ver se tá do meu acesso, mas ele vai hidratar com os condicionadores, tanto da linha de nutrição, quanto da linha de reparação, da linha Lebem. Passem o condicionador na mão de vocês e vejam, sem enxágue, ele não tem aderência nenhuma, ele só hidrata. Fora que ele é todo vegano, tem toda uma propriedade fitocosmecêutica. Os condicionadores Lebem, eles são fitocosméticos, então eles agem através da ação dos seus ativos ali, recuperando a pele. Fitocosmecêutico pela Anvisa é considerado uma linha medicamentosa. São condicionadores que vão hidratar a pele da psoríase, que é muito seca, e além de hidratar, eles têm ação anti-inflamatória, eles têm ação cicatrizante e vão dar emoliência, tá? E o Living, tem gente que me pediu aqui, ó, não vai usar o Living da linha Lebem, é protetor térmico. Ele é pro fio, para proteger dos danos do calor, não é pro couro cabeludo, tá? Então vamos lá. Vamos então falar sobre os protocolos, gente. Vai ter tempo da gente falar? Ô Jonathan, alguém que está aí na live, pode me falar quanto tempo eu posso ir de live? Pessoal, vocês querem que eu passe o protocolo ou vocês querem deixar para a próxima aula? Vão mandando aí, por mim, tô disponível, tá? Vamos passar um protocolinho, pelo menos? Pode ser? Mandem aí, tá? Vamos passar um pouquinho do horário, mas coisa rápida. Vamos lá. Gente, então, processo inflamatório, eu tenho que sempre entrar com uma ação anti-inflamatória para tentar amenizar esses sintomas, tá? E um dos protocolos que a gente mais utiliza é a oleoterapia. O nome oleoterapia é o tchanananã pra gente vender, tá? A gente pode vender aí protocolo de oleoterapia para fibra, protocolo de oleoterapia ali pro couro cabeludo, tá? Então, os clientes, é uma pegada que os clientes têm se adaptado muito, tá? Então, vamos lá. Quando eu penso em inflamação, então, seja ela dermatite, seja ela psoríase, seja ela, né, do seu caráter que for, eu tenho que primeiro desinflamar. Depois eu resolvo a parada do resto, tá? E a gente usa muito da oleoterapia. A oleoterapia é a associação de óleos vegetais com óleos essenciais para trazer acalmia no couro cabeludo. Porém, eu gosto muito de trabalhar com a oleoterapia, por quê? Porque a oleoterapia, ela não é só anti-inflamatória. Ao mesmo tempo que ela vai agindo com a ação anti-inflamatória, ela também vai trazendo outros benefícios. Nós vamos ter uma aula sobre aromaterapia, tá? Então, nesta aula eu vou decifrar melhor o mundo dos óleos essenciais e vegetais. Por isso que toda quinta, gente, às 20 horas, tem conteúdo riquíssimo e conteúdo novo por aqui. Então, vocês não percam, não deixem de assistir. E a aula fica gravadinha lá, tá? Lá no perfil da mesa. Vamos lá. Nós temos dois óleos vegetais. Nós temos o óleo de jojoba e o óleo avocado. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Jojoba. Jojoba, ele é um óleo mais leve, tá? Nós temos uma produção de oleosidade, uma produção de óleo de sebo natural do nosso fisiológico, né? Lá da glândula sebácea que produz óleo. O óleo de jojoba, ele é tão similar ao óleo que a gente produz que ele corresponde, a semelhança entre eles é de 95%.
tá? Ou seja, o óleo de jojoba, ele tem uma biocompatibilidade. O que é biocompatibilidade? Uma compatibilidade biológica com os tecidos do nosso couro cabeludo, e a nossa fibra capilar ama a jojoba. Por quê? Porque é o óleo que basicamente a gente produz. O óleo de jojoba, ele é um óleo mais leve, tá? Então, sempre que eu vou usar ele, eu vou usar com o intuito de promover limpeza. Então, quando eu uso jojoba, eu direciono jojoba para patologias mais oleosas. Então, quando vocês forem tratar dermatite seborreica ou oleosidade, você vai usar o jojoba, tá? O óleo avocado, o que acontece? O óleo avocado, ele é derivado da fruta de abacate. Pensem na fruta de abacate. Ela já é mais gordurosa, ela já é mais densa, porque ela é rica em vitaminas, ela é rica em ômegas, em lipídios, ela é rica no ômega, ela tem muito ômega 6, ômega 9, ou seja, ele não é mais gorduroso. Então, o avocado, ele é um óleo mais pesado. Consequentemente, eu vou utilizar para patologias mais secas. Qual é a patologia mais seca entre a dermatite e a psoríase? A psoríase. Então, o avocado eu vou utilizar para quando eu tenho lá uma patologia de psoríase. E o jojoba quando eu tenho oleosidade e dermatite seborreica. Avocado também para couro cabeludo que está descamando pós-progressiva, pós-botox capilar, pós-coloração, pós-banho de água quente, tá? Ele é excelente, tá? Então, a diferença entra aqui. Daí, não vou falar das propriedades deles hoje, a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas, por exemplo, eles não são só carreadores, tá? Por si só, eles já têm ação terapêutica. Eles são cicatrizante, antimicrobiano, eles são antifúngicos, eles fazem todo um processo de reestruturação de pele. Então, quando eu falo assim, ele é um carreador dos essenciais, não. Ele carrega os óleos essenciais, mas ele é sensacional também se usado puro. Claro que com o essencial eu potencializo. Posso aplicar no couro cabeludo e na fibra. Na nossa aula de oleoterapia nós vamos ter várias dicas aí. Mas já aproveitando, jojoba para fibra capilar mais oleosa e fina, avocado para fibra capilar muito porosa, tá? Então aqui, vou sempre utilizar de 10 ml aí de óleo, já vou colocar a receitinha para vocês. Então sempre vou utilizar de 10 ml do óleo vegetal, que é o suficiente para recobrir todo o couro cabeludo. A escolha do vegetal de acordo com a patologia, né? E eu vou acrescentar nesses 10 ml os nossos óleos essenciais, tá? O que nós temos de óleos essenciais? Nós temos aqui os óleos essenciais de calmia. Então, pode tirar um print aí, tá? Deixa eu fazer um sorriso para mim sair bonita no print. Mas os nossos óleos de calmia, os nossos óleos anti-inflamatórios, esse trio aqui, composto por melaleuca, lavanda e gengibre, tá? Todos apresentam ações específicas que nós vamos ter numa aula aqui de oleoterapia, e eles têm uma ação juntos de controlar todo o processo inflamatório, e é incrível. Você faz a aplicação, no final da aplicação esse couro cabeludo já está super controlado, tá? Vamos lá para a receitinha. Nós vamos pegar sempre uma cumbuca, tá? Bonitinha, personalizada, não pode ser de plástico, tem que ser uma cumbuquinha de porcelana, de vidro, tá? Ou de bambu. Você vai colocar 10 ml do óleo escolhido, então avocado, psoríase, jojoba, entra para dermatite seborreica. 10 ml com medidor, vou colocar aqui. Vocês vão acrescentar junto com esse blend aqui 4 gotas de melaleuca e laranja doce. Melaleuca, extremamente antifúngico, tá? Usa-se na podologia. Nós temos o sabonete íntimo da Olia, tá? Que ele tem melaleuca, porque as patologias de inflamação, odor, né? Patologias da região íntima feminina são causadas por fungo. Então, nós temos aí ele como um potente antifúngico e ele está no sabonete da Olia, no sabonete íntimo. Então, ele é antifúngico, cicatrizante, tudo que vocês pensarem que precisa controlar de microbiota, de agentes patógenos, melaleuca. Ele tem um excelente efeito piolicida, tá? Para quem quer trabalhar e tratar aí piolho, porque existe piolho ainda, tá? Laranja doce.
ele é extremamente calmante. Ó, só o nome, doce, calmante, tá? Cicatrizante. Então, junto com os 10 ml do avocado, eu vou utilizar 4 gotinhas de melaleuca laranja doce. Junto aqui ainda, eu vou utilizar 4 gotas de lavanda. Lavanda conhecido mundialmente como óleo de acalmia, óleo calmante, cicatrizante, antioxidante, tá? Sensacional o efeito do lavanda e ainda ele estimula o crescimento capilar. Existem estudos comparando ele ao minoxidil a 5%. Estudos que estão disponíveis aí na internet, né? Principalmente ali um artigo muito recente é do PubMed, que é um site internacional de artigos científicos, tá? Para quem quiser dar mais uma pesquisada. Então ele acalma e também faz crescer cabelo. Vamos lá. E 2 gotas junto aqui com óleo de lavanda e melaleuca, 2 gotinhas de gengibre. Por que gengibre? Quando você está com dor de garganta, você vai na farmácia e compra o quê? Bala de gengibre e própolis, extremamente anti-inflamatório. Gengibre também tem uma segunda ação que ele é extremamente termogênico, ativa a circulação sanguínea. Tudo que ativa a circulação sanguínea também faz crescer cabelo. Por isso que com os óleos, eu gosto tanto da prática dos óleos, por quê? Porque eu consigo trabalhar não só a parte de calmia, mas também fazer o crescimento capilar, tá? Por isso que não se preocupem, o cliente tem queda de inflamação, quando você estiver desinflamando, você estiver fazendo calmia, você já está estimulando também crescimento, tá? Bom, fiz o meu blend, anotaram? 10 ml de jojoba, 10 ml de jojoba se for a dermatite ou 10 ml de avocado se for a psoríase. 4 gotas de melaleuca, 4 gotas de lavanda, 2 de gengibre. Misturo tudo isso e vou aplicar no couro cabeludo seco e sujo, tá? Aplica couro cabeludo. Quer fazer um mimo para cliente? Só na fibra capilar dela, aplica daí só o vegetal. Já vai fazer uma umectação, tá? Então a gente pode aplicar os essenciais do vegetal em todo o couro cabeludo. O tempo de ação é de 20 minutos. Tá? Vou deixar de 20 minutinhos e vou enxaguar, vou lavar, tá? Lembre-se sempre, cliente chega, é cabelo seco e sujo, você vai aplicar ele. A gente só vai fazer uma higienização com uma espuma de limpeza ou com clorexidina e já vai fazer os blends, tá? Para tirar esse óleo, com o que eu vou lavar esse couro cabeludo? Se eu estou fazendo um protocolo anti-inflamatório, qual deve ser o shampoo? Um shampoo anti-inflamatório. Qual é o nosso top da galáxia? 2, vou apresentar. Nutrição vegetal, sensacional. Porém, a gente indica vocês terem ele já de litro, né? Lá na bancada de vocês. Esse aqui só o Home Care. E vocês podem utilizar também como anti-inflamatório Home Spa. Home Spa, ele tem óleo essencial de alecrim, que estimula crescimento, mas também tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória. A gente tem o óleo essencial de melaleuca, acabamos de falar que melaleuca é cicatrizante, é calmante, é antifúngico, já controla todo esse processo. A gente tem zinco, tá? O zinco, gente, ele é maravilhoso para cicatrizar. Onde que eu encontro o zinco? Pomada de assadura de bumbum de bebê, porque é extremamente cicatrizante. Então, o nosso Home Spa, ele também tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa, tá? Então, vou remover esse blend de óleos utilizando de um desses 2 shampoos. O que eu vou fazer, gente? Shampoo de terapia, eu vou fazer um conteúdo para vocês um dia prático, tá? Mas shampoo de terapia não se aplica no lavatório. Você vai pegar este sensacional desse pincel. Invejosos irão dizer que isso aqui é um pincel de untar forma, mas não é, tá? É sim, gente. Esse é um pincelzinho que vocês encontram na casa de produtos naturais, produtos para casa, tá? Eu nunca fiz bolo, né? Fiquei sabendo agora. E aí, mas nunca fiz bolo na vida. Mas agora tô usando muito para terapia, tá? Então, sei da utilidade dele porque uma aluna minha me indicou num curso que eu fui em Marama, achei o máximo, saí comprando. O que vocês vão fazer? O pincelzinho vocês vão colocar
deixa os óleos agindo, você vai pegar e vai colocar lá a quantidade de shampoo de acordo com a quantidade de cabelo. Você vai colocar o shampoo lá dentro. Já vou preparar porque eu vou lavar o meu e como eu tenho psoríase eu uso ele, tá? Coloquei um pouquinho de shampoo, pode ser então Home Spa ou Nutrição. E eu vou diluir esse shampoo com o que, gente? Já vi que tem uns aí que estão ligados. Com a nossa água termal, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de água termal aqui dentro junto com o shampoo, tá? O que é a água termal? A gente pode também dizer que ela é uma água que cura, que cicatriza, que acalma, tá? Ela é extraída de fontes naturais, então ela é rica em oligoelementos, em minerais, ela traz muitas propriedades de regeneração dos tecidos, ela é sensacional, tá? E aí eu coloquei então shampoo de nutrição anti-inflamatório, mais aguinha termal anti-inflamatória, cicatrizante, antioxidante. Lembrando que a nossa água, gente, além de ter todos os oligoelementos, tá? Ela também tem todos os ativos do shampoo de nutrição vegetal. Então ela é muito anti-inflamatória, tá? É sensacional. Vou fechar lá o meu. Não é um pincel, como eu falei para vocês, de cozinha. Ele é um aplicador de silicone. Olha só, tudo ganha seu charme, né? Então a gente vai espalhar, tá? E a gente vai aplicar em todo o couro cabeludo, tá? É muito legal, você vai aplicando, ele tem um sensorial gostoso. E aí em cima dos olhos, tá? Não tirei o óleo, vou tirar agora com o shampoo. Então venho lá na cadeira, aplico todo o shampoo em todo o couro cabeludo. E eu tenho que entender que é um shampoo com ação terapêutica. Todo shampoo com ação terapêutica precisa ficar de 3 a 5 minutos em contato com o couro cabeludo. E aí eu vou realizar massagem nesse meu cliente, vou deixar ele dar um sensorial, vai refrescando. Ai, gente, é sensacional. Só quem usou para relatar, né? 5 minutos o shampoo, enxago, passo mais uma mão de shampoo, enxago. E a haste, Dai? Terapia capilar é tratamento personalizado. A haste capilar você tem que avaliar e ver o que ela precisa. Hidratação, nutrição, reconstrução e usar de um condicionador ou usar de uma máscara de acordo com a necessidade do cliente, tá? Gente, mais um protocolo rapidão? Aguentam aí? Já estamos com 213 pessoas. Que tudo, gente! Querem tirar um print do pincel? Pera lá! Amanhã eu vou pedir comissão, tá? Pro pessoal. É um pincelzinho, tem uns mais chatinhos assim, também muito bonitinho, tá? Vamos de mais um protocolinho? Aguentam aí? Ou já enjoaram de mim falando aqui? Um monte tagadelando? Vamos, né, gente? Vamos mais um protocolo rapidão. Um kit que eu amo, mas amo de verdade, é o Home Spa, tá? Na verdade é mesmo, né? Tem meu coração, então são todos, né? Ainda bem que eu tenho todos. Home Spa. O Home Spa, ele é um protocolo anti-inflamatório sensacional. O Home Spa é composto por shampoo, balme e tônico, mas anotem bem grande, uma grande mesmo aí. Nunca se usa tônico e nem esfoliante e nem argila em couro cabeludo inflamado. Joia? Não pode. Tudo que você vai usar em inflamação tem que dar emoliência, tem que condicionar, tem que hidratar. Joia? Então, mas a cliente está com queda e inflamação. Esquece a queda, desinflama, não usa tônico. Mas tônico é indicado para crescimento, mas se está inflamado, não pode usar, tá? Então, vamos lá. Gente, ação anti-inflamatória utilizando do Home Spa e das vitaminas. Primeiro, cliente chegou, você vai utilizar do shampoo diluído com água termal, lá no nosso aplicador de silicone. Olha como ficou charmoso, né? Então, você vai diluir o shampoo junto lá com a aguinha termal, tá? Você vai diluir os dois. Vai aplicar em todo o couro cabeludo do paciente, do seu cliente, paciente, chamem do que você quiser. Aplica, tá? Ele só chega, senta. Ô, Jonathan, você tá aí? Eu posso continuar até que hora? Meia-noite e meia? Eu sou dessas. Essa semana fiquei até 1h30 dando aula, gente.
Fala aí quando que eu tenho que parar, Jonathan. Quando a gente, o cliente chega, senta na sua cadeira, você vai misturar o shampoo do Home Spa mais água termal. Aplica em todo o couro cabeludo e vai fazer o quê? Massagem. Vai massagear, deixar 3 a 5 minutos o shampoo e água termal. Joia? Vai pro lavatório, tira esse shampoo, passa mais uma mão dele. Você vai voltar na cadeira. Ah, não posso aplicar no lavatório? Não. Procedimentos de lavatório desvalorizam o serviço de vocês. É na cadeira. E ainda de frente tem que deixar o produto lindo que você está usando para ela ler. Que você está usando coisa boa no cabelo dela, tá? Então, tira o shampoo, leva para a cadeira. Senta essa cliente de novo. Lá vai ter um chazinho, uma bolachinha, todo um cheirinho ali para ela viver essa experiência. Você vai pegar o balme, que é o passo 2, tá? Vou fazer inveja pra vocês que eu tenho outra cumbuquinha, que essa eu ganhei da Delia, a outra eu ganhei do pessoal lá de Santarém, da Fábio e o Edson, e essa eu ganhei da Delia lá no Paraguai, porque eu sou internacional, gente, sou chique demais. E olha que mimo, linda, né? Você vai pegar o balme, depois que você tirou o shampoo, geralmente 10, 20 ml de balme, e você vai adicionar no balme 2 vitaminas com ação anti-inflamatória. Você vai adicionar 5 gotinhas de vitamina E, tá? Aqui junto com o balme. A vitamina E, antioxidante, ajuda muito a controlar o processo de oxidação lá no folículo piloso. Então, junto com o balme, 1, 2, 3, 4, 5 gotinhas da vitamina E, tá? E vou usar 5 gotas da nossa vitamina B5. O que é a vitamina B5, Dai? Pantenol, tá? Bepantol, popularmente conhecido. Quando que você usa Bepantol? Faz tatuagem, o que o tatuador fala? Vai pra farmácia e compra Bepantol, não é? Porque ela é cicatrizante, ela é calmante, ela é anti-inflamatória. E quando eu passo ela no couro cabeludo inflamado, ela tem esse efeito. Mais 5 gotinhas aí de B5. Junto com o balme e a vitamina E. Pronto o meu mix. Eu vou aplicar as vitaminas e o balme em todo o couro cabeludo. Atenção, Home Spa, o balme, ele é um balme para couro cabeludo, não é um condicionador de fibra. Na fibra você tem que usar de uma máscara ou de um shampoo, ou de um condicionador, perdão, de acordo com a necessidade da haste capilar, tá? Então aqui eu estou fazendo e falando do tratamento do couro cabeludo. Vou passar rente ao couro cabeludo, vou fazer massagem. O balme do Home Spa, ele tem também óleo essencial de alecrim, óleo essencial de melaleuca, ele tem cafeína, ele tem baicapil e ele tem triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? Os triglicerídeos são as gorduras que estão presentes nos nossos óleos vegetais. Então ele é um óleo que ele dá um balme que ele dá muita emoliência. Se o cliente tem uma descamação no couro cabeludo, ele vai soltando essa descamação. E ele tem uma excelente ação anti-inflamatória, pela ação do óleo essencial de melaleuca, do alecrim, do zinco, da niacinamida que está aqui, que é extremamente hidratante e suavizante, e também do triglicerídeo, tá? Então ele vai tanto remover as descamações, quanto ter uma ação anti-inflamatória, junto com o pantenol e a vitamina E. Faço uma massagem, quando é muita descamação, massagem em torno de 5 a 10 minutos e eu vou enxaguar. Deixo um tempo de pausa, gente, total aí de 15 minutos do balme. Enxágua e você vai finalizar, tá? Você vai finalizar novamente com as vitaminas, porque a gente não pode usar tônico para finalizar. Então eu vou finalizar vitamina E ou vou finalizar com a vitamina B5. Então tirei o balme, tira a umidade do cabelo com um secador longe do couro cabeludo e com jato de calor menor, intermediário.
tira essa umidade, pinga as gotinhas de vitamina, espalha e finaliza o seu protocolo, tá? O que esse meu cliente vai levar para casa? Se for a dermatite seborreica, nós vamos estar então orientando ele levar o nosso shampoo de nutrição vegetal. É uma excelente opção e geralmente só com ele a gente já faz um controle da patologia. Se for psoríase, precisamos indicar o shampoo de nutrição vegetal. Não vou conseguir pegar porque agora eu vou ter que achar, mas vou indicar para psoríase shampoo de nutrição vegetal mais o condicionador da linha de nutrição ou de reparação da linha Leben, que é um hidratante de couro cabeludo. Ele vai lavar os cabelos, vai deixar todas as vezes que ele lavar agindo de 2 a 3 minutos, porque não é um shampoo de limpeza, é um shampoo anti-inflamatório, que tem ação terapêutica. Vai retirar o shampoo e vai aplicar o condicionador em todo o couro cabeludo. Deixar mais 3 a 4 minutos, porque não é só um condicionador, ele é um condicionador fitocosmecêutico. Ele também vai cicatrizar, vai acalmar e vai hidratar, então, também a parte da psoríase, que é muito seca, tá? Gente, gostaram? Experimentem fazer esse protocolo do Home Spa. Eu volto aqui com vocês para falar de mais um protocolo em uma dessas aulas que a gente vai fazer de processo anti-inflamatório usando óleos essenciais e a máscara de carvão, tá? E vou já adiantar para vocês, né? Não sei se eu posso, mas estamos vindo aí com o lançamento de um tônico calmante, estamos vindo com o lançamento de uma espuma de limpeza calmante e estamos vindo aí com mais lançamentos na área da terapia, que eu acredito que aí, meados de setembro, a gente já tenha novos integrantes da linha do Spa Therapy, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Tudo na nossa vida exige de nós conhecimento, tá? Quando a gente faz o que vocês estão fazendo aqui, que é parar para assistir uma live, que é parar para ficar 1h30 quase comigo falando aqui, dedicando o tempo de vocês numa quinta-feira que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, gente, vocês estão um passo à frente de quem teve a oportunidade, mas não quis, tá? Então, estamos aqui em 202 pessoas, né? Isso é sensacional, fico extremamente feliz. Me desculpem, eu não vou conseguir responder as perguntas, mas a gente vai fazer o seguinte, vamos montar um dia, uma live de tira dúvidas, tá? A gente vai montando estratégias aí e a gente, com o tempo, a gente vai sempre atendendo a necessidade de vocês, tá? Então, do Home Spa, só preciso colocar um detalhe. Nunca finalizem quando tem inflamação com o tônico dele. Você vai usar o shampoo, o balme e finalizar com as vitaminas, ok? Então, em processo inflamatório, a gente não usa o tônico, só para ficar bem claro, tá? Então, gente, é o seguinte... Foi um prazer estar aqui, tá? Eu me alongo mesmo, então quando a gente falar que é 1 hora de live, gente, não se assustem quando a gente for um tempo a mais. E eu sempre saibam que eu faço esse compromisso meu, é um compromisso muito gostoso para mim, tá? Eu fico também ansiosa esperando as quintas-feiras para compartilhar conhecimento, né? Graças a Deus, Deus me deu o dom de ensinar e me deu também a humildade de compartilhar, porque muita gente retém conhecimento, tem conhecimento, mas não quer passar. E eu, muito pelo contrário, gente, eu quero que vocês suguem o máximo, usem as dicas que eu dou aqui e tenham resultados, tá? E agora, gente, pra gente finalizar aí, vamos fazer um print bem lindo, né? E já se bem que, ó, a terapeuta já se descabelou, né? Que eu vou me usando de exemplo. Façam aí um print e marca lá. Para quem não me segue ainda, vai lá. Coloquem alguém coloca aí para mim, escreve o meu Instagram, Daia com 2A, @carneiro, tá? E me marquem lá, marquem a Mason. Essa aula vai ficar gravada para vocês reassistirem, reassistam, tá? E quinta-feira que vem eu espero aqui por vocês, tá? Vamos realizar uma aula aí de perguntas e respostas sobre essa live numa próxima oportunidade, gente. Um beijo, fiquem com Deus e bom descanso.